Preparei um discurso grandão aqui, acho que até meia-noite a gente termina. Nós franciscanos temos uma regra de vida. São Francisco escreveu uma regra de vida para os seus frades, né? Todos os seguidores de São Francisco buscam viver a regra de vida da ordem dos menores, né? Ano passado a igreja recordou os 800 anos da regra de São Francisco de Assis. Este ano os franciscanos recordam os 800 anos da impressão das chagas em São Francisco de Assis. Ano que vem a igreja recorda os 800 anos do Cântico das Criaturas. Então são momentos importantes para toda a família franciscana, para a primeira ordem, para a segunda ordem franciscana, das Clarissas, das Irmãs, e também para a terceira ordem da UFS, né? Os nossos irmãos e irmãs da ordem franciscana secular, e para todos os admiradores, para todos os devotos de São Francisco de Assis. E logo na regra de vida, a primeira frase que São Francisco coloca é essa: a regra e a vida dos franciscanos é observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não só para os franciscanos, mas para todos os cristãos, o Evangelho é o ideal de vida, é a fonte, né? É o manancial das bênçãos de Deus. Quando a gente está com sede, vamos aonde? À fonte de água, né? Ao manancial. O Evangelho, não só para a família franciscana, mas para todos os cristãos, o Evangelho é a fonte de vida. E São Francisco sempre procurou orientar sua vida a partir do Evangelho, né? Quando ele estava preso lá na cidade de Perúgia, ele queria ser cavaleiro, e numa desses combates que Francisco fez na cavalaria, ele acabou sendo preso na cidade vizinha de Assis, chamada Perúgia. E lá na prisão ele tinha com ele um livrinho do Santo Evangelho, escrito em latim, né? Não era tão bonito a Bíblia como a gente tem hoje, né? Cada Bíblia escrita na sua língua natural, né? Mas era certamente em latim. E coitado, nem sabia ler muito em latim. Mas lá na prisão ele já percebia que o livrinho do Santo Evangelho já orientava os seus caminhos. E a partir dali ele começou a pensar a sua vocação, né? Vou ser cavaleiro? Vou continuar nesse combate de luta ou não? Parece que Deus está me chamando para outra coisa, né? E lia o Evangelho, meditava o Evangelho quando estava preso lá em Perúdia. Ele escreve na regra para os frades: a regra de vida dos frades menores é observar o Santo Evangelho de Jesus. No início da sua vocação, quando ele começou a ter os primeiros seguidores, o primeiro foi o Bernardo, né? Frei Bernardo era vizinho de São Francisco de Assis, e ele ficou impressionado com São Francisco desprezando tudo, abandonando a família, renunciando aos bens. O Bernardo também resolveu seguir o pobre de Assis, né? São Francisco. Frei Bernardo foi um dos primeiros seguidores de Francisco de Assis. E depois vieram outros: o Silvestre, o Leão, o Frei Maceu, né? O Frei Elias, né? E
Depois, pelo mundo todo, começou a se destacar outros seguidores de São Francisco, inclusive o Santo Antônio, né? O Santo Antônio, lá de Portugal, também decidiu ser franciscano e seguir São Francisco de Assis. E quando ele estava com seus primeiros franciscanos, seus primeiros seguidores, ele foi numa igreja, foi numa missa. E após a missa, ele perguntou ao padre, né? Ele foi com seus companheiros, certamente estava lá com um número de 8 a 10 frades. No final da missa, foi conversar com o padre e perguntou ao padre: Padre, nós queremos seguir Jesus Cristo. O que você nos indica, né? Como é que vamos seguir esse Jesus Cristo? Qual é a forma que nós devemos seguir esse Jesus Cristo? E o padre então abriu o Evangelho, abriu o livro do Evangelho. E quando abriu, estava essa passagem que nós acabamos de ouvir, né? Frei João leu para nós: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a todas as coisas, depois vem e me siga, né? Estas frases do Evangelho iluminaram a vida de São Francisco de Assis e dos seus primeiros seguidores. Prontamente deixaram tudo, renunciaram tudo, né? São Francisco escolheu uma veste pobre, né? Uma veste bem pobre, de estopa, para diferenciar com a roupa dos burgueses, né? Não era aquela roupa com grande estilo, né? Com grandes sedas brilhantes, pomposas, mas escolheu uma veste da cor da terra, né? Uma veste marrom, uma veste cinza, que lembrasse a terra e que lembrasse a todos os franciscanos que deviam fazer penitência, né? E os primeiros franciscanos eram reconhecidos como a ordem dos penitentes, dos irmãos que faziam penitência. Então o Evangelho norteou, o Evangelho é que iluminou a vida de São Francisco de Assis. E agora, esses dias, depois que a paróquia aí me convidou para preparar o dia de hoje, né? Eu trouxe aqui alguns pensamentos. Primeiro pensamento: viver é uma graça. E viver o Evangelho é uma graça maior ainda. Achei bonita essa expressão. A vida é uma graça. Graça significa dom, presente. É algo que nos é ofertado, que nos é dado e não se cobra, né? O dom da vida não se cobra, né? Deus nos dá o dom da vida para ser vivido com uma intensa alegria. Viver é uma graça, e viver essa vida através do Evangelho é uma graça maior ainda. Maior ainda. Por isso que nós somos cristãos, né? Fomos batizados, pertencemos à igreja, somos uma comunidade, somos uma família do Senhor, né? O batismo nos concedeu isto, fomos marcados com o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito do Senhor, e é esta força de Deus que torna a nossa vida abençoada, e ainda mais com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o cristão busca sempre nortear a sua vida através do Evangelho, né? Não é qualquer livro não, é com o livro da Palavra de Deus. O livro da Palavra de Deus. Viver é uma graça, e viver essa vida com o Evangelho é uma graça maior ainda. Nesse artigo que eu trouxe hoje, que é do Frei Almir Ribeiro, Frei Almir acompanhou muito a UFS, né? A Ordem Franciscana Secular, e ele, nesse texto, ele coloca duas coisas importantes. A vivência do Evangelho, na vivência da Palavra de Deus, existem sombras e existem luzes, né? Sombras
é aquilo que dificulta a caminhada da vida cristã, mas também existem luzes. Quais são as sombras que dificultam o evangelho hoje, né? O individualismo, a indiferença, a exclusão das pessoas, a marginalização, o esvaziamento das nossas paróquias, né? Antigamente as igrejas eram tão cheias, hoje o povo não vem mais para a igreja, né? Não desperta mais o senso de comunidade, né? Igrejas vazias, muitas outras religiões. Antigamente era só o catolicismo, né? Era só o cristianismo. Hoje a gente sai de casa, a cada esquina tem uma igreja diferente, né? Oportunidades de vida de fé diferente, né? Às vezes as pessoas da igreja também nem sempre cheias de entusiasmo, né? Cristão às vezes café com leite, né? Tipo morno assim, né? Nem quente nem frio, né? Tão interessantes, aponta várias sombras, dificuldades de viver o evangelho. São Francisco queria viver o evangelho, e São Francisco viveu 800 anos atrás, e há 800 anos atrás a igreja também estava meio para baixo, né? Meio para baixo. As comunidades cristãs, comunidades de fé, as grandes catedrais já não viviam mais o evangelho, até mesmo entre os padres, né? Entre os monges, as abadias monacais, né? Havia um grande esvaziamento da fé. O sacramento da Eucaristia era deixado de lado, né? Era deixado de lado. São Francisco dá esse novo impulso para a igreja através do evangelho, né? A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a força, né? Por isso que São Francisco, em todos os seus escritos, especialmente na regra, ele cita muitas frases do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O evangelho é essa fonte que iluminou a vida de São Francisco. Então existem muitas sombras para a vivência do evangelho de hoje, né? Aonde queremos seguir? Qual é a direção, né? A palavra de Deus é sempre o oriente da nossa vida. E o Frei Almir ainda fala das luzes. Diante de tantas sombras, né? Diante de tantas coisas ruins, existem coisas boas também que o evangelho nos desperta hoje, né? Existem pessoas cheias de esperança, né? Existem por ali, por aqui, por acolá, movimentos de renovação evangélica, né? Movimentos de renovação evangélica. Hoje a gente vê grupinhos que querem seguir o evangelho, né? Institutos de modos de vida, grupos de homens e mulheres que querem viver melhor o evangelho, né? Isso é bom, né? Faz com que o evangelho seja despertado no meio das comunidades, né? O estudo bíblico é importante também, né? O estudo bíblico é despertado nas comunidades. A Santa Missa é o momento, é o especial em que o padre, o sacerdote também dirige um pouco as suas palavras, as suas exortações através da palavra do evangelho. Existem muitas luzes nesse caminho do evangelho, né? Existem muitas coisas boas. Existem muitas coisas boas. Então não é só sombras. Não vamos olhar só para os negativos da vida. É preciso a gente olhar também para os momentos positivos da vida, né? Tem muita coisa boa, até mesmo dentro do nosso coração, né? Às vezes a gente pode pensar que a nossa vida é ruim, né? A gente entra numa acomodação danada, né? Às vezes a gente não tem mais energia para nada, nem para ir na igreja, né? Parece que a vida é aquele marasmo todo. Desperte dentro de você coisas boas.
veja o positivo da sua vida. Com certeza, dentro da sua vida, dentro da comunidade, dentro da família, há muitas coisas boas também que devem ser respeitadas. Por fim, um outro pensamento bonito diz assim: nós queremos ser pessoas apaixonadas pelo fogo do Evangelho. Nós queremos ser pessoas apaixonadas pelo fogo do Evangelho. Olha só, né? Pelo fogo do Evangelho. Jesus não fala no Evangelho uma hora que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer fogo, né? E fogo é uma coisa que vem e causa assim uma coisa abrupta dentro da gente, não é verdade? Se a gente põe a mão no fogo, a gente tira a mão logo do fogo, né? Porque a gente sabe que machuca. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, quer também fazer esse sentimento, provocar esse sentimento, uma revolução dentro de nós, assim como revolucionou o coração e a vida do pobre de Assis, né? São Francisco sempre procurou ser fiel ao Evangelho. Mesmo que depois, no final da sua vida, ele viu que os frades já não estavam querendo muito viver os princípios do Evangelho de Jesus, mas ele colocou a sua vida diante do Evangelho de Jesus. Então nós também queremos e precisamos ser essas pessoas apaixonadas pelo fogo do Evangelho. E é preciso, enfim, redescobrir o Evangelho. Redescobrir o Evangelho. Então toda a família franciscana, nesses últimos anos, nós estamos celebrando os 800 anos de tantos momentos da ordem franciscana, né? Ano passado foi a regra de vida dos frades menores, foi também os 800 anos do presépio de Grécio, né? São Francisco que teve a primeira ideia, o primeiro pensamento de reunir o povo do vilarejo, ajuntou os bois, as ovelhas, uma família, né? E celebrou ali no meio do campo o nascimento de Jesus Cristo. Daí vem essa cultura, essa tradição dos presépios dentro das igrejas, dentro das casas. Esse ano as chagas de Francisco de Assis, né? Foi o santo que recebeu as chagas do próprio crucificado lá no Monte Alverne, aquele monte abençoado, onde os franciscanos hoje têm um convento, e lá se faz um momento de retiro, de meditação, e a gente recorda que ali esteve São Francisco recebendo os estigmas do crucificado. Ano que vem, os 800 anos do Cântico das Criaturas, né? São Francisco escreveu um pequeno poema chamando o sol de irmão, a lua de irmão, o fogo de irmão, o ar de irmão, né? São Francisco nos convida a olhar as criaturas como irmão e irmã, criados pelas mãos de Deus. E a campanha da fraternidade ano que vem vai trazer esse tema, né? E para nós franciscanos, muito importante, é uma campanha da fraternidade voltada também para a família franciscana, né? A importância da ecologia, de cuidar da natureza, da nossa mãe terra, que está sofrendo aí com as transformações globais que o mundo está passando. E ainda, enfim, vamos mais para frente ainda celebrar os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Então são momentos bonitos, especiais para toda a família franciscana, para todos os devotos de São Francisco, tá bom? Que não nos falte o amor ao Evangelho, tá? Que não falte a você essa paixão pelo fogo do Evangelho. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, o livro sagrado seja sempre a orientação da nossa vida, né? A orientação da nossa vida. A carta a Tiago, domingo passado foi o dia da Bíblia, né? E a gente relembrava lá na Brasilândia, nas nossas comunidades, que a carta de Tiago fala da importância da Bíblia, da palavra de Deus.
a São Paulo, escrevendo a carta, disse assim: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para repreender, para ensinar e para formar todo ser humano na justiça, na obra de Deus, né? Toda escritura ela é inspirada para isso, para nos ensinar, né? Beba dessa fonte, né? Se oriente a sua vida através desse livro sagrado, da palavra de Deus, que foi o grande sinal da presença de Deus na vida de São Francisco de Assis, e com certeza vai ser também na sua vida, né? Um sinal da bênção de Deus. Quando Cristo nos fala, nós nos colocamos na prontidão, na disposição de um servo que escuta, na disposição daquele que escuta a palavra de Deus, assim como foi os grandes santos da igreja, e de modo especial São Francisco de Assis.